Boa noite, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje vamos comentar no livro Pão Nosso, o capítulo 128, baseado numa fala de Jesus, que está em João, capítulo 16, versículo 3, que Jesus disse assim: "E isso vos farão, porque não conhecem ao Pai nem a mim." E o título do capítulo é porque ignoram. E aí, Apolônia? É isto. Boa noite, amigos aprendizes. E essa questão aqui é porque ignoram. E o que a gente ignora, né? Quais são as nossas ignorâncias? Na verdade, nós temos muitas. E a ignorância aqui não é no sentido Falta de conhecimento vingativo. intelectual. É no sentido da falta de conhecimento, né? Então, quando ele coloca essa questão da ignorância, é por a gente não conhecer. E aqui neste capítulo, ele está dizendo que é a nossa falta de ignorância no sentido de conhecimento, de entendimento daquilo que Jesus nos ensinou. Então, é nesse aspecto que ele coloca. E aí, o capítulo traz aqui, né, as dificuldades que a gente tem para fazer coisas boas. Então, a gente tem lá o hábito, vamos falar da maledicência, né? A gente tem o hábito de falar mal, ou ser maledicente, ou de julgar. E aí a gente se determina, a gente aprende que a gente não deve fazer isto, então a gente faz um propósito de que a gente vai melhorar. Só que aí, quando a gente tem esse propósito de se melhorar, parece que todas as pessoas que a gente conhece vêm trazer a maledicência para a gente, né? É como se a gente fosse testado para ver se a gente realmente vai conseguir não ser maledicente. Então, são esses testes, né? E que se a gente não estiver muito antenado com a nossa observação, a gente acaba realmente fazendo alguma coisa que caindo, né? Sendo maledicente novamente. Mas não é só isso também, né? É muito comum, a gente vai, então, vamos fazer um ato de caridade. E aí, muitas das vezes, então vamos propor num grupo. E muitas das vezes, aquela pessoa que tem o maior entendimento nessa questão do grupo é a pessoa que vai contra. Ah, mas para que fazer isso? E aí joga um monte de situações do qual faz a gente desistir da ideia, né? Ou faz a gente repensar, refletir a respeito. E isso ocorre, gente, dentro das igrejas, dentro do centro, dentro, enfim, em todos os lugares que a gente imagina que não deveria acontecer e acontece, tá? Inclusive aqui no capítulo diz assim, né, que no geral isto vem pelas pessoas que têm entendimento e pessoas que têm algum destaque em alguma um chefe, um dirigente de grupo, que coloca os empecilhos, que seriam pessoas que não deveriam colocar, né, esses empecilhos. Eram Mas para acaba ser os acontecendo. líderes positivos, né? Exato. E acaba por acontecer essas questões, né? Mas isso também ele nos alerta que, se isso ocorrer, que a gente não desista e que a gente continue a fazer, né? Agora, um exemplo muito típico dessa questão aqui está, por exemplo, quando a gente implanta o evangelho no lar. Então, eu decidi que, então, todo domingo, às 9 horas da manhã, eu vou fazer evangelho no lar. Poxa, quando tá próximo das 9 horas, ixi, chega a visita. Telefone Toca a toca. campainha. Chegou uma criança tal, ou tem uma criança em casa, ela se acidenta. Tem uma pessoa de idade, passa mal nesse horário. Então, são vários empecilhos que acabam acontecendo para que a gente não realize o evangelho no lar. Estou falando do evangelho porque quem tentou implantar ou quem vai implantar, isto vai acontecer, ok?
Mas a gente não pode desistir de fazer. Eu não consegui fazer às 9, faça às 9h30. Sabe? Faça às 9h15, faça a hora que der, mas faça. A gente decidiu que a gente vai fazer uma escola, né? No centro. Ou um estudo em alguma religião, né? Que tenha. Também ocorre todos esses empecilhos, que parece que é para que a gente realmente não dê continuidade ou que a gente não busque esse conhecimento que a gente precisa buscar. Eu sempre digo, e vou repetir aqui, o conhecimento ele abre portas, seja conhecimento material ou espiritual, né? O material, a gente com certeza vai melhorar nossa questão profissional, a gente possa buscar uma outra fonte de renda, né? Para que a gente possa sanar, às vezes, algumas dificuldades por qual a gente está passando. E o espiritual, a gente se liberta dos medos, né? Os medos que causam tanta angústia nas pessoas, então a gente se liberta mesmo desses medos, dessas angústias, e a gente melhora também. Então, a gente deve de buscar conhecimento sempre. E no capítulo ainda ele diz, né, que o aprendiz sincero de Jesus, ele não deve perder tempo com as interrogações e ansiedades que não justificam essa questão toda. Então, se eu sou uma pessoa que estou levando o evangelho dentro do meu lar, que essas coisinhas que ocorrem e que às vezes tira a gente do prumo, né? A gente fica ansioso, fica nervoso, fica com raiva às vezes, mas que isso não seja a causa maior para que a gente seja impedido de fazer o que a gente precisa fazer. Não é isso, Lívia? É isso. É a gente não se deixar levar pelas pedrinhas do caminho, de forma que isso atrapalhe a gente a cumprir a tarefa, porque eu aprendi uma coisa até dentro desse contexto de centro espírita, lidando com pessoas que são difíceis e às vezes pessoas que lideram grupos, como a gente está falando, como o Emmanuel fala aqui no capítulo. E eu via as pessoas também reclamando muito. E, por exemplo, não vou mais trabalhar nesse centro espírita porque eu não gosto de fulano. Não, tem uma pessoa que coordena um determinado estudo, mas eu não... Ela foi ignorante comigo, não gostei da forma como ela me tratou. E nesse processo eu aprendi uma coisa muito importante, inclusive com as pessoas que eram difíceis e que sabiam que eram difíceis, sabiam que estavam na caminhada. Primeiro ponto, importantíssimo, e que os estudos espíritas nos falam isso. Muitas vezes aquele que está na liderança é o mais devedor, é o que tem responsabilidades, que adquiriu responsabilidades enormes por erros do passado, e que a liderança dentro, por exemplo, de um ambiente religioso, de uma casa espírita, é uma tarefa importante da reencarnação, que faz parte, inclusive, da expiação da pessoa. Então, não tem isso de tem um santo coordenando a casa espírita, né? O Euclides, né, o coordenador do Grupo Espírita Aprendiz do Evangelho, né, o dirigente santo. Lívia e Apolônia falando aqui no Evangelho, de jeito nenhum. Muitas vezes quem lidera é o mais devedor. A outra coisa que eu aprendi: a gente não está ali por causa de fulano, cicrano ou beltrano. A gente está ali para Jesus. Estamos ali trabalhando, a tarefa é para Jesus, não é para o dirigente, não é para a pessoa. Então, que essas dificuldadezinhas que às vezes aparecem, a forma como alguém fala com a gente, alguém que acaba jogando água, né, em planos que pareciam tão interessantes, todo mundo se juntando para fazer alguma coisa e vem aquela pessoa e coloca dificuldade. A gente não pode se deixar levar por isso, porque muitas vezes é o que o Emmanuel fala aqui, é porque ignoram. É porque, como Jesus falou, eles não sabem o que fazem, né? E pior, às vezes tem gente que faz isso achando que está fazendo o melhor, né? Aquela coisa da boa intenção. Se a gente é um aprendiz sincero e foca no Evangelho, a gente observa isso tudo com tranquilidade no coração,
olha para a pessoa com caridade e continua seu trabalho. A gente não tem que ser melindroso, por exemplo, pela forma como alguém falou com a gente, ou dentro do centro, né? Se a gente está com alguma atividade, às vezes as pessoas chamam a nossa atenção por causa de alguma coisa que a gente faz, e as pessoas se irritam. Porque, tipo assim, eu estou num trabalho voluntário, alguém vem me cobrar alguma coisa, ué, mas estamos num ambiente coletivo de melhora. Às vezes é até a gente que interpreta errado alguma coisa que aconteceu. Bom, seja a pessoa de propósito que quer atrapalhar, ou seja ela atrapalhando, porque, não sei, às vezes é a forma dela agir porque ignora, que a gente continue o trabalho, né? A gente não se deixar levar pelas dificuldades do caminho. E quando a gente olhar para uma pessoa, coincidentemente eu estava, enquanto eu estava fazendo outra coisa, eu estava lembrando de um livro do Haroldo que eu gostei muito de ler, que é esse aqui. Coincidentemente eu estava folheando e vendo alguns trechos que estão escritos bem grandes, e aí eu li assim: para cada imperfeição moral que nós temos, há um sofrimento. Aí eu lembrei imediatamente do capítulo que eu estava refletindo sobre ele, e pensei que muitas vezes essas pessoas na liderança que atrapalham e que a gente se incomoda absurdamente, a gente tem que aprender a olhar para eles com a compaixão de que eles sofrem. Com Cada certeza. uma dessas coisas que fazem eles agirem errado, né, pelo menos de determinado ponto de vista, é um sofrimento. Então, que a gente possa vibrar por eles. Né? Ao invés de criticar, ao invés de reclamar, ao invés de desistir do trabalho, não vou mais fazer esse negócio de evangelho no lar porque dá muito trabalho. Ou então, não, vou largar aquele trabalho no centro espírita porque fulano fez não sei o quê. Não, que a gente deixe isso passar, que a gente use compaixão, usemos nossa humildade, porque a gente erra também, e continuamos a trabalhar. É isso. Verdade. Eu sempre, porque às vezes bate esse desânimo, né? Bate essas Normal. coisas, mas eu sempre penso, eu faço uma correlação assim. E se Jesus tivesse desistido da gente, né? Então, se ele não desistiu, então a gente tem que dar continuidade. E as coisas vão melhorando, né? As coisas vão melhorando. Uma das coisas que eu aprendi é o evangelho no lar, ou a prece no lar, ela é bom, barato, porque a gente não paga por ela, e ela só faz bem para nós e para quem está ao nosso lado. E, às vezes, até para os vizinhos, os moradores da rua. Então, por que não fazer? Mas ela só depende da sua boa vontade. Né? Então, eu Contornar acho todos os desafios e persistir. exatamente. Ah, quando que melhora? Não sabemos. Mas quanto mais fizer, melhor fica. Com Né? certeza. Uma vez, estou conseguindo fazer uma vez por dia, não está dando certo? Ainda tem, faça 2, faça 3. Né? Eu, no meu local de trabalho, eu cheguei a fazer 3 vezes por dia. E mudou, isso faz 18 anos, né? E mudou assim como da água para o vinho. Então, tem um vizinho que faz o batuque do lado, o tempo inteiro e me incomoda. Faça evangelho. Que se ele se incomodar, se ele não quiser, ou ele muda ou ele sai. Então, não desistam, gente, não desistam, tá? Vale a pena. É isso, né, Lívia? É isso. Vamos lá agora para o nosso momento, persistir no momento, para fazer as vibrações, como sempre. Exatamente. Então, nós vamos assim, fechando os nossos olhos, retirando os nossos melhores pensamentos e sentimentos e doando assim a espiritualidade maior. Vamos assim buscando o nosso símbolo da nossa casa. Vamos buscando a luz do Mestre Jesus, que vai iluminando este símbolo e que vai, assim, iluminando o local onde nos encontramos, vai buscando o nosso cardíaco, nosso corpo físico, deixando em perfeita sintonia. E essas energias vão iluminando o local onde nos encontramos. E este local vai buscando tanta energia que vai transpondo pelas portas, buscando todo o nosso local onde nos encontramos, nossa casa, vai transpondo muros e paredes, buscando os nossos vizinhos, se possível, todos os moradores da nossa rua,
e essas energias vão somando-se, vão aumentando, vão transpondo, vai buscando a nossa cidade. E aonde houver um irmão que neste momento esteja em oração, que possa somar com as nossas energias, e vamos assim buscando o nosso estado, buscando, somando essas energias, vamos buscando o nosso país, vamos imaginando que o contorno do nosso país vai sendo imantado pelas cores do arco-íris. E nós vamos assim buscando todos os moradores do nosso país, vamos buscando os nossos meios políticos, principalmente Brasília, mas todas as esferas, federal, estadual, municipal, para que todos possam despertar para as responsabilidades de bem entender a política e entender e governar para o povo e pelo povo. Que a mão do Mestre Jesus possa abençoar suas mentes e corações para que haja esse despertamento. Mas vamos assim ainda buscando os hospitais que conhecemos, vamos imaginando que o Mestre Jesus vai adentrando pela porta principal e nós, atrás do Mestre Jesus, vamos distribuindo essas energias a todos os acamados, a todos os doentes, mas vamos fortalecendo também os visitantes e aqueles que estão à frente dessas curas, desse trabalho. Então, envolvendo médicos, auxiliares, enfermeiros, pessoal de limpeza, de cozinha, segurança administrativa, para que sejam fortalecidos para tratar e bem desenvolver as suas tarefas de atender a população. Do nosso país, vamos imaginando que luzes multicoloridas vão saindo e vão assim buscando todos os países que fazem parte do nosso globo terrestre e que Jesus, do lado de fora do nosso planeta, vai assim abraçando este planeta Terra e do seu corpo físico vai saindo as energias que vai buscando em todas as esferas, nas esferas mineral, vegetal, animal, hominal, em todas as dimensões, seja física e espiritual, que todos sejam abençoados e que possam ser atingidos por este momento. E vamos ainda buscando a casa em Cataguases, que todos os dirigentes possam ser amparados e direcionados, abastecido por boas energias, para que continue esta tarefa. E vamos pedindo que o Mestre Jesus possa adentrar em nosso lar. Vai assim adentrando pela porta principal. Vai percorrendo todos os locais do nosso ambiente doméstico e que possa assim deixar plasmado as boas energias de paz, de saúde, de amor, fraternidade, de harmonia em nosso lar. Que possa assim abençoar os nossos alimentos e água. E nós vamos assim, deixando ainda as boas energias, a Bezerra de Menezes no espaço, que possa utilizar onde se faz necessário. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Até a próxima. Boa noite a todos.